Olá, um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste sábado de Aleluia. E nós vamos falar sobre a Páscoa, sobre a Semana da Páscoa, sobre os últimos momentos de Jesus antes da crucificação e também na crucificação. Para participar desse programa conosco, nosso convidado, pastor Carlos Aranha Neto, pastor presbiteriano. Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer, muito prazer. E aqui comigo na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes. Bom dia, Didi. Bom dia, Edson. Bom dia, pastor. Prazer. Como eu sou um cavalheiro, eu vou deixar para a dama a primeira pergunta. Sempre um cavalheiro, né? Pastor, antes da gente começar, você estava falando da Páscoa para os judeus, que é diferente da Páscoa para o cristão. Por que essa diferença? Porque o judeu tem a história que se remonta a milênios com o povo judeu, quando sai do Egito para ir à terra prometida, nos dias de Moisés. E a Páscoa cristã diz respeito a Jesus Cristo. Então nós entendemos que a Páscoa dos judeus é um simbolismo daquilo que haveria de acontecer séculos depois com Jesus Cristo agora para o povo cristão. Mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor, pastor, se Jesus foi morto pelas autoridades romanas, por quê? Por medo, por inveja? Olha, vamos distinguir bem os personagens da história. O Império Romano dominava todas as regiões, inclusive a Palestina. Ele cuidava apenas da parte política, social, mas como o senhor de todas as nações ali. E os judeus têm uma parte religiosa. Então, os romanos não entravam nas questões religiosas dos judeus. Então, quando Pilatos diz, aliás, o Evangelho escreve que Pilatos observou que eram os ciúmes, que era um tipo de problema particular dos judeus, ele diz, não, isso aí vocês que precisam resolver. Os ciúmes, quem tinha ciúmes eram os judeus a respeito de Jesus. Os romanos não, os romanos estavam separados, porque eles eram apenas a parte política e de responsabilidade social. Mas o que Jesus falava que incomodava o Império Romano? Não. Jesus não incomodava o Império Romano. Incomodava quando os judeus diziam que Jesus queria se apresentar como rei. Bem, então agora vai aparecer um rei entre os judeus e César. Então os romanos se preocupavam com isto. Mas é evidente que era uma má interpretação, quase que uma calúnia dos judeus contra Jesus. O Império Romano não estava preocupado com Jesus. Percebe? Quando nós separamos bem a função do Império Romano na área política, de potência política, você fala, bem, então, os judeus é que estavam incomodados, não os romanos. Os romanos estavam observando aquela conversa. Esse homem está querendo se tornar rei, e os judeus, inclusive, para provocar Pilatos, dizia assim, olha, se você não der causa ganha para nós, este homem está indo contra César, que era o grande imperador romano. Aí Pilatos fica temeroso, mas veja, é uma questão política, essa era uma acusação política, não preocupação religiosa. Mas a ideia que a gente tem, pastor, é que Jesus incomodava tanto os romanos quanto os judeus, e eles queriam encontrar uma forma de eliminar esse homem. Sim. E os judeus tinham uma maneira que queriam colocar em prática, que era matar Jesus. Era a única maneira que eles viam para cessar a mensagem de Jesus. Eles não podiam condenar alguém à pena de morte, os judeus, a não ser que fosse uma denúncia de caráter religioso ou um fato surpreendente. Por exemplo, quando levam uma mulher apanhada no adultério e a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Então era uma coisa imediata, então os romanos permitiam.
mas o Império Romano não permitia que os judeus levassem à morte qualquer pessoa. Aí que entra a necessidade que o Império Romano colocava para os judeus justificarem por que eles queriam a morte de Jesus. E é isso que eles não conseguiram fazer. E era essa a minha pergunta, por que queriam? Não tinha uma justificativa? Não, eles distorciam várias vezes aquilo que Jesus estava ensinando. Eles estavam sempre atrás de Jesus para descobrir alguma palavra de Jesus Cristo que pudesse incitar os judeus contra os romanos, não é? Então, é nesse sentido que os romanos estavam atentos, porque se na região da colônia, como poderia dizer, se houvesse uma guerra ali na região, o Império Romano teria que intervir fortemente. Então, os judeus diziam, olha, ele disse que ele é rei dos judeus. Opa, Pilatos dizia, como é possível? Nós não queremos um rei aqui, porque o nosso rei é César. Entendeu? Então, é por isso que nós dizemos, o problema era os judeus achar um motivo para crucificar Jesus. E isso eles não tinham. Nisso que o senhor está dizendo, a questão da moeda é uma questão clara, então. Exatamente. Porque Jesus disse para eles, olha, dai a César, de um lado da moeda estava a figura de César. Ele dizia, dai a César o que é de César. Então Jesus estava reconhecendo o senhorio de César. E os judeus perguntavam a Jesus, é lícito pagar imposto? Eles esperavam que Jesus dissesse, não é lícito, porque o império está nos roubando. Aí pegavam ele. Aí pegavam. Entende? As perguntas dos judeus eram capciosas, porque eles queriam alguma coisa para jogar Jesus contra o Império Romano. E qual foi a justificativa para jogar? Porque se eles tivessem razão, eles teriam a situação nas mãos para crucificar Jesus. E o que eles usaram para isso acontecer? Bem, aí então todo o cenário daquele tribunal que foi feito para julgar Jesus. Não é aquilo que todos nós conhecemos, Jesus vai lá no Getsêmani e lá ele é preso, levam lá para a casa do sumo sacerdote e depois fica aquele jogo de empurra, quem é que vai. Eles precisavam de testemunhas para dar um caráter de autenticidade no julgamento. E não acharam testemunhas. Diz o Evangelho que tomaram 2 testemunhas, mas nem eles próprios, os judeus, se convenceram do depoimento daquelas 2 testemunhas. E eles disseram, olha, se nós colocarmos essas testemunhas aí, eles vão, no fim, nos acusar. Então, recusaram. Deixa eu voltar na questão da moeda, porque o povo era muito oprimido e eles achavam injusto pagar imposto. Então disseram assim, vamos perguntar para Jesus se é lícito ou não pagar imposto. Se ele disser que é lícito, ele está contra a gente, porque o imposto oprime. Se ele falar que não é lícito, a gente pega ele porque está sonegando o imposto. Aí que Jesus sacou a moeda e falou assim, de quem que é essa cara aqui na moeda? É do César. Então, a César que é de César. Foi uma sacada também espetacular dele. Foi. Que o objetivo dos judeus era apanhar Jesus num deslize que viesse contra ele diante do império. Agora, pastor, eu li uma vez que o julgamento de Jesus foi ilegal porque foi durante a madrugada. Isso é verdade? Não. Acontece o seguinte, tudo ali estava irregular. Primeiro porque não havia uma denúncia formal contra Jesus. Quando chegam diante de Pilatos pergunta, mas qual é a acusação que vocês têm? Eles tinham apenas acusações dentro do contexto judaico, a questão da lei, observância da lei, dos costumes judaicos. Não tinham nenhuma acusação de caráter político, porque se fosse caráter político, então o império iria
autorizar a crucificação de Jesus. Mas eles não tinham. Agora, Jesus foi preso lá no Getsemane. Não é? Quando os soldados romanos vão lá e o apanham. Já era noite. Começam aquelas entrevistas com Jesus na casa do sumo sacerdote Anás e depois Caifás. Mas alguém lembra a eles lá, nós não podemos julgar à noite. Então, suspendem aquela reunião do Sinédrio. E no dia seguinte, quando amanhece o dia, o Sinédrio se reúne de novo para que ninguém acusasse que o julgamento foi à noite. Você vê a estratégia que eles usaram. Eles começaram acusando Jesus, suspendem a reunião e no dia seguinte, pela manhã, eles estão reunidos novamente. Então, poderia ter sido ilegal, mas não foi porque esperaram. Exatamente. Eles sabiam que não podia fazer aquilo. Já estava tudo caminhando de forma ilegal. E mais aquela acusação de que o tribunal era à noite, então eles suspendem. E ali estava reunido o Sinédrio. O Sinédrio era uma alta corte dos judeus. Né? Eram 70 pessoas, entre sumos sacerdotes, entre líderes religiosos, pessoas do próprio povo. Essa era a suprema corte do povo judeu. Esses que estavam comandando aquele processo. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Hoje estamos falando sobre Páscoa e o nosso convidado é o reverendo Carlos Aranha Neto. A gente volta já já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, falando sobre os últimos momentos de Jesus, já que nós estamos na Semana da Páscoa, comemorando a Páscoa, e o nosso convidado, reverendo Carlos Aranha Neto. Reverendo, se Jesus era uma ameaça, vamos dizer assim, tanto para o Império Romano quanto para os judeus, por que esse jogo de empurra-empurra? Por que não resolver logo essa questão? Sim. Veja, em primeiro lugar, quem é chamado para acusar Jesus era o sumo sacerdote Caifás. Lembrando que o sumo sacerdote tinha poder político, poder religioso, era o líder. Né? O sogro dele é Anás. Anás fez 5 sumos sacerdotes entre os filhos. E Caifás era genro de Anás. As casas eram grandes, os lugares grandes, e tinha um pátio que como que unisse as casas dos sumos sacerdotes. Eles levam primeiro Jesus para Anás, que ainda estava firme, ele era o senhor de todas as coisas, Anás. Anás ouve Jesus e não se convence, a não ser aquelas acusações, vamos crucificar, mas por quê? Qual é a razão? Então Anás manda levar Jesus da casa dele para a casa de Caifás. Anás pretende com isso lavar as mãos. Manda para Caifás. Caifás também não consegue reunir acusações que justificassem a pena de morte. Vão então para Pilatos. Pilatos, que era o representante do Império Romano. Pilatos ouve Jesus e não se convence de que as acusações eram razões suficientes para a crucificação. Até lembra-se daquela passagem que a esposa de Pilatos diz: não coloque a mão sobre esse homem porque eu tive um sonho que não convém você colocar a mão aí. Nisso, Pilatos ouve falar que Herodes, que era um líder de uma região da Palestina chamada Galileia, Herodes estava lá em Jerusalém.
Então Pilatos diz, boa, se Jesus é galileu e tem Herodes, que é o chefe daquela região, vamos mandar Jesus para Herodes. Herodes fica contente no primeiro momento, afinal estou conhecendo Jesus, etc. Mas quando Herodes começa a perguntar, questionar Jesus, Jesus disse, olha, você, a autoridade que você tem foi o Pai que deu para você. Herodes então fica zangado e manda Jesus de volta, que ninguém conseguia uma acusação objetiva. Este homem é contra o Império Romano, ou esse homem vai promover uma revolução entre os judeus. Ninguém conseguia provar isso. Então Herodes manda de volta para Pilatos. Pilatos não quer julgar Jesus. Então parece que cada um queria tirar a sua responsabilidade. Parece o mundo de hoje, ninguém quer saber de quem. Ninguém quer se comprometer? O ser humano é absolutamente o mesmo em todos os tempos. Pode crer. Estude a história e você vai ver, eu já conheço esse roteiro. E aí, como ninguém queria se comprometer, eles colocaram esse poder na mão do povo, essa decisão. Porque aí não levava o nome de nenhum líder, né? Exatamente. E daí Pilatos diz, bem, o que vocês querem? Porque Pilatos estava pressionado pelos judeus. E os judeus dissemos, olha, nós queremos crucificá-lo. Pilatos diz, bem, mas a tradição que existe é que nessa época da Páscoa, nós soltemos algum prisioneiro, dando o indulto, dar indulto para um prisioneiro. Vamos soltar um prisioneiro. Não, nós não queremos outro prisioneiro. Nós queremos que esse seja crucificado. Aí, aquela cena, Pilatos diz, eu vou lavar as mãos, que eu não tenho culpa nisso aí. Com isto, Pilatos autoriza os seus soldados a crucificar Jesus. Porque quem crucifica Jesus, objetivamente, são os soldados romanos, que os judeus não podiam fazer aquilo. Mas aquela tabuleta colocada em cima da cruz de Jesus de Nazaré, rei dos judeus, também foi uma provocação para os judeus. Foi provocação. E os judeus queriam que fosse modificada aquele letreiro. Os judeus queriam que colocasse, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos disse, não, o que eu escrevi está escrito. Mas Pilatos foi malandro também. Então, no fim das contas, a data da Páscoa foi só uma oportunidade. Eles precisavam resolver, estava naquela data, que um dos prisioneiros poderia ser solto, e aí a oportunidade estava ali e aproveitaram isso. Exatamente. Jogo político. Foi uma oportunidade, assim, humanamente, historicamente falando. Mas nós sabemos, pela inspiração bíblica, que aquele momento foi preparado por Deus. Era o momento mais festivo do povo judeu. Tinha milhares de pessoas de todas as regiões para celebrar a Páscoa ali em Jerusalém. E Jesus Cristo sabia disso. E não foi por acaso que ele estava em Jerusalém. Eles poderiam ter prendido Jesus em tantas outras oportunidades. Jesus andava no meio deles. Mas Jesus disse, não, agora chegou a minha hora. Então, não foi uma coincidência de fatos, foi um plano que Deus estava realizando. Agora, a preocupação era constante, porque mesmo depois de morto, havia soldados ali guardando o túmulo, porque eles disseram assim, vai que esse homem, vai que ele ressuscita, né, pastor? Um pouco, mais ou menos isso. A preocupação deles, eles não falavam em ressurreição, porque eles não podiam nem sequer mencionar essa palavra. Mas a preocupação deles é se à noite vêm os cristãos, os discípulos de Jesus e roubam o corpo dessa sepultura. Aí ia dizer que era a ressurreição. Aí vão dizer que ele ressurgiu. Então eles colocam soldados romanos para guardar a sepultura. E vem aquele fato extraordinário no terceiro dia que Jesus ressuscita. Então toda a história
que se segue daquele momento. E nessa época, a crucificação era o pior castigo que alguém poderia receber? Sim, era o maior castigo. Era o castigo que trazia vergonha para quem estava, para a história de quem estava sendo castigado, para a família, para os amigos. Porque normalmente o próprio acusado é que deveria carregar a cruz até o local onde seria crucificado. E na cruz tinha lá um motivo porque ele estava sendo crucificado. Era um motivo vergonhoso morrer na cruz. Então, todos procuravam fugir dessa situação. Ora, pastor, nenhum de nós aqui é médico, mas a causa da morte de Jesus teria sido desidratação, por exemplo? É uma avaliação que se faz, que tem seu sentido, que tem o seu objetivo, mas a morte é a morte. Nós gostamos de saber do que ele morreu, né? Por que ele morreu, mas a grande realidade é ele morreu. E aí, os apóstolos, posteriormente à ressurreição de Jesus, Pedro está pregando lá no templo e diz para os judeus: vocês mataram, mas Deus já tinha os propósitos dele para a morte de Jesus. Quer dizer, Pedro não se excusa daquela verdade. Vocês mataram, mas foi Deus que entregou Jesus para morrer naquele lugar. E depois da morte, o que muda para os judeus? Depois da morte e ressurreição? Não, para os judeus não mudou nada, porque eles nunca aceitaram Jesus e a partir daquele momento também não tinham mais do que acusar Jesus. Jesus, depois de ressurreto, ele nunca se apresentou à humanidade como humanidade. O corpo de Cristo só foi visto pelos que creram nele. Então, os judeus que não creram em Jesus nunca viram Jesus. Agora, continuou a perseguição aos cristãos, que assim como eles perseguiram a Jesus, eles agora começam a perseguir a igreja de Jesus. E a história se espalha aí pelos séculos, não é? Os judeus recusando terminantemente a Jesus. Hoje, a mensagem que nós lemos de várias fontes judaicas é o reconhecimento de que Jesus existiu, que ele foi um grande profeta, que ele foi um homem que ajudou as pessoas, ponto final. E os cristãos dizem que Jesus foi muito mais do que isso. Ele era o Filho de Deus, aquele que veio como um cordeiro que era sacrificado na Páscoa. Jesus se oferece como o cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Agora, humanamente falando, pastor, não mataram nem o homem nem a ideia. Não, exatamente, porque foi Deus que permitiu aquilo, Deus que usou aquilo lá, eles simplesmente foram instrumentos. Hoje a gente pode ver, sabendo como desdobrou, que foi todo um caminho político, né? Que levou tudo isso a acontecer. Sim, porque os judeus tinham o receio de que a popularidade de Jesus Cristo viesse a abafar o comando político dos judeus naquela situação. Então, eles queriam se livrar de Jesus de qualquer maneira. Aí era a inveja, aquilo que Pilatos falou: olha, isso é inveja entre vocês. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso Band Entrevista de hoje, falando sobre a Páscoa, falando sobre Jesus, os últimos momentos de Jesus na Terra, a crucificação dele, os sofrimentos na cruz e o nosso convidado, reverendo Carlos Aranha Neto. Obrigado, viu, pastor, por ter nos dado essa aula bíblica aqui hoje. Oh, que privilégio poder estar com vocês. Obrigado, Didi. Obrigada, pastor. Nós estaremos de volta no próximo sábado com mais um Band Entrevista. Um bom final de semana, uma boa Páscoa para você.